Hey guys, welcome to our English classes. Oi gente, sejam bem-vindos às nossas aulas de inglês. E eu sou a professora Cristiane Mourão e vocês vão aprender inglês comigo. Vamos conferir a aula. A aula 10, o objeto de conhecimento. Passado simples e contínuo. Detalhamento, conectores referentes ao passado, expressões de tempo. So, let's get started. Vamos começar. Hey guys! Nessa unidade trabalharemos a questão da diversidade cultural, vamos falar sobre os costumes de outras pessoas, de outros povos, e eu trouxe algo aqui que eu acho bem interessante, que eu gosto, os jovens gostam, que é relacionado ao mundo dos animes. Vocês assistem, certo? E eu trouxe aqui para vocês a imagem de que lembra um pouquinho dos meus favoritos, e eu vou trabalhar um pouquinho falando sobre ele durante a aula, que é One Piece. Eu vou mostrar para vocês aqui uma animação agora. Pay attention. Vejam. Então, eu tenho a seguinte pergunta, certo? Sobre essa imagem aqui, e é o seguinte: What did you do yesterday? What did you do yesterday? What did you do yesterday? É rápido assim que fala, professora? É assim que o nativo falaria, tá bom? Mas o what é o quê, né? Did you indica aqui passado. Lembram que o did indica passado, né? You, você, do, ontem, yesterday, né? No caso, ontem, certo? É uma perguntinha bem simples que significa o que você fez ontem, tá certo? O que você fez ontem? E eu vou trabalhar aqui as WH questions do Simple Past, ok? E essa pergunta aqui, quem vai responder serão as personagens, e vocês vão prestar atenção agora em uma animação, é um diálogo entre as personagens, elas vão estar falando sobre o anime que eu falei para vocês, e depois eu volto para explicar. Pay attention. Hey Pochita, what did you do yesterday? Hey Danny, I watched One Piece. I'm obsessed with it. Which arc did you like the most? Annie's Lobby. Wano is my fave one. Let's binge watch it with me. Sure. Viram aí as personagens conversando, como eu disse para vocês, o tema dessa unidade é diversidade. Eu trouxe a questão dos animes, que não faz parte da nossa cultura, mas que a gente gosta bastante, certo? E elas estavam conversando sobre o anime que eu falei para vocês, e eu vou voltar aqui no diálogo para que vocês possam entender, né, que às vezes é um pouquinho rápido, sobre o que elas estão falando. E lembrando que eu vou trabalhar os pronomes interrogativos da língua inglesa com o Simple Past. Pay attention. Aqui, ó, temos a Dani e a Pochita aí usando o chapéu do Luffy, né? E ela diz o seguinte: Hey Pochita, what did you do yesterday? What did you do yesterday? E elas estão conversando e perguntando o quê, né? Ela perguntou: Oi, Pochita, o que você fez ontem, né? O que você fez ontem? Usei aqui uma pergunta completa, tá bom? Usando o pronome interrogativo. Quando eu tenho perguntas assim, como é que eu vou responder? Vejam, pay attention. Hey, Dani, I watched One Piece, né? Que é a série, que é o anime que eu falei para vocês, que tem mais de 1000 episódios, ok? E ela disse assim: Oi, Dani, I watched One Piece. Eu assisti One Piece, que é o nome do anime, e aqui eu estou usando o que, gente? O passado simples, porque eu fiz uma pergunta. Mas observem que a resposta aqui foi direta, ela não respondeu com sim ou não, ela já respondeu de forma específica, né? Oi, Dani, eu assisti One Piece, certo? Vamos continuar aqui a conversa entre elas.
a Dani fala o seguinte, olha essa expressão bem legal, anotem essa expressão, I'm obsessed with. Essa expressão, gente, em inglês, ela é muito utilizada por nativos e a gente usa quando a gente gosta muito de alguma coisa. Então, a Dani fala, I'm obsessed with it, que ela é louca, ela é apaixonada, ela é obcecada por One Piece. Essa expressão, I'm obsessed with, é para você usar com qualquer coisa que você goste muito. Skincare, maquiagem, viagem, vocês vão substituindo, tá bom? Mas é um termo, é uma expressão bem utilizada por nativos, então anotem aí. Vejam que a Dani, que está questionando aí a amiga dela, a Potira, né? Fala assim, which arc did you like the most? Ela perguntou, qual arco você gostou mais? Qual você mais gostou, né? Então, quem acompanha os animes sabe que eles são divididos, né? Tem vários arcos, ok? Várias sagas, certo? E aí que ela usou mais um pronome interrogativo aqui, o which, que é o qual, certo? E usou o passado. E ela vai responder como? Vamos ver como é que a Potira vai responder. Pay attention. Ela diz assim, Enies Lobby, direto, tá bom? O que a Dani perguntou? Qual arco você mais gostou? Enies Lobby, que é o nome de um dos arcos, né? Aí de One Piece. Continuando aqui, mas lembrando que ela respondeu direto, tá bom, gente? Não responde com sim ou não. Quando eu tenho pronomes interrogativos, não tem respostas com sim ou não. Agora a Dani continua conversando, elas estão conversando aí sobre o anime, e deu coincidência que as duas gostam muito. E a Dani fala o seguinte, one is my favorite one. Fave, pessoal, é a redução de favorite. Na fala, as pessoas usam muito fave, ao invés de favorite. Favorite é uma palavra muito grande para falar, então a tendência na língua inglesa é que as palavras grandes, com muitas sílabas, sejam reduzidas na fala. Isso é muito comum, então fave é favorite, que vocês já estão acostumados a ouvir, né? Então, one is my favorite one. Então, ela está contando aí que o ano é o arco dela favorito, certo? Vamos lá, então, continuando. E finalizando aqui, né, o diálogo entre elas, a Potira diz o seguinte, né? Vamos só voltar um pouquinho, né? Let's binge watch. Let's binge watch it with me. Let's binge watch. Aqui um verbo bem novo que surgiu com esses streams, né? Então, nós temos... A gente maratona atualmente, né? Séries, tem muitas séries. E esse verbo é um verbo em inglês bem novo, né? Que é binge watch. Binge watch. Que quer dizer maratonar. E aí ela convida a amiga, né? Let's binge watch it with me. Vamos maratonar comigo? Bora maratonar? Ok? E o que a Dani fala para ela? Sure, com certeza. Também uma expressão bem usada em inglês. Ok? Então, vocês acompanharam comigo esse diálogo, ok? Entre as personagens. E elas estão conversando sobre o anime. E vocês observaram que a personagem Dani fez várias perguntas para Potira, né? O que você fez ontem? Sempre utilizando ali o passado e pronomes interrogativos em inglês. Vejam comigo agora mais um pouquinho dessa conversation entre elas aqui. Vejam. Ela diz o seguinte, né? Hey Potira, what did you do yesterday? Hey Potira, isso é um cumprimento bem comum em inglês, usar o hey, tá? Você pode usar o hi. Aqui ela tá dizendo what. Tá bem pequenininho aqui, mas what é um pronome bem conhecido na língua inglesa. What's your name? Todo mundo sabe essa pergunta, né? Então, what é o que? O qual? What did you do yesterday? O que você fez ontem? O que ela responde? Hey, Dani, Are you watched One Piece, né? Hey, Dani, Are you watched One Piece? Ok, então perguntas com pronomes interrogativos, aqui no caso what. Eu não vou responder com yes ou no, porque nem faz sentido, tá bom? O que você fez ontem?
I watched One Piece. Eu assisti One Piece, tá bom? Agora eu deixei o balãozinho da Potira vazio para a gente construir uma outra oração, né? E a Dani diz o seguinte: Hey Potira, what did you do yesterday? What did you do yesterday? Então, o que você fez ontem? Eu vou responder direto, ó. I studied. I studied. Olha aqui os verbos no passado que nós já estudamos, né? I studied English. Então, aqui, ó, eu estudei inglês. Poderia ser outra frase? Sim, poderia ser o que você quisesse, tá bom? Então, o que vocês fizeram ontem, por exemplo? Vocês fizeram compras, estudaram, trabalharam. Então, a gente já vai responder conforme o que a gente fez, tá bom? E aqui eu desenvolvi mais uma resposta. Aqui no caso, elas estão na escola aí conversando e a Potira responde dessa maneira. I studied English, tá bom? E para responder perguntas com pronomes interrogativos, nós precisamos mesmo responder direto. O que você fez ontem, se eu perguntar? O que você fez ontem? Eu não vou dizer sim, não. Eu vou dizer o que, eu vou relatar o que eu fiz, certo? Eu vou contar o que eu fiz. E eu trouxe aqui para vocês um modelo de perguntas, tá bom? De como elaborar uma pergunta usando os pronomes interrogativos. Let's check it. Vamos ver? Aqui eu deixei para vocês o quê? Simple past, o WH questions, tá? Que são chamados na língua inglesa de pronomes interrogativos. Quem são eles? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Os pronomes interrogativos não são apenas esses, tem outros também, tá? Mas, no geral, esses são os mais usados, que é o who, ok? Que é quem, what, o que ou qual, when, quando, where, onde, why, porquê, how, como, tá certo? Vejam que eu começo a minha oração usando um pronome interrogativo. É a primeira coisa que aparece. Quando eu tenho perguntas completas, eu uso isso aqui, ó, que é um WH question, ok? Na sequência, eu vou utilizar o did. Não tem erro, tá? Se vocês utilizarem este modelo aqui, não vai errar nunca ao fazer uma pergunta em inglês, usando o passado, tá bom? Vejam que eu tenho who did, what did. Sempre vai ter o did. Next, eu terei aqui o meu sujeito. No caso, aqui são os pronomes, tá bom? Que vão funcionar como sujeito. Eu dividi aqui a tabela entre singular, tá? E plural. Por quê? O I significa eu, né? Singular. You, você. Singular, uma única pessoa. He é ele. She é ela. It, ele ou ela para o que não é pessoa. Então fica who did I, what did you, when did he, where did she e assim por diante. Plurais. O you também significa vocês, ok? O we, nós. E o they, eles ou elas, ok? Tudo certo? E, por último, terminando aqui esse passo a passo, esse modelo de como trabalhar os pronomes interrogativos, eu tenho o verbo. Como é que esse verbo vem na pergunta, gente? Na sua forma base, eu não vou conjugar verbo, tá? Então, eu não vou dizer, por exemplo, where did she played? Where did she played? Não, não conjuguem verbos nas perguntas, tá bom? Não é preciso conjugar verbo. E aí, por último, vamos usar uma quotation question, que no caso é a interrogação, que é quotation question, o nome deste símbolo aí, certo? Já sabem, já tem um modelo pronto aí de como fazer uma pergunta, não tem erro, gente. Na hora de fazer uma pergunta, utilizando os pronomes interrogativos, sempre teremos o
Pronome interrogativo primeiro, o did. Did indica passado, né? O pronome que você vai utilizar na oração, tá? E por último, verbo. Esse verbo não sofre nenhuma modificação, ele fica na sua forma base, certo? E agora nós vamos aprender a trabalhar com cada um desses pronomes interrogativos. Vamos então para o where, que significa onde. Na sequência, conforme o modelo que nós estudamos, teremos o did. Vejam. Did. Depois eu tenho sujeito, eu preciso de um sujeito na minha oração. Where did they? O que mais? Vejam que eu vou ter ainda um verbo e se você tiver um complemento, você coloca o complemento. Where did they go? Okay? Qual é o complemento aqui da minha oração? Where did they go? O que mais? Where did they go on? There é a próxima. E finalizando aqui a minha pergunta, on their last vacation, aqui no caso, ok? Where did they go on their last vacation? Aqui é uma pergunta. Eu estou utilizando o pronome interrogativo onde e eu utilizei aquele modelo que eu mostrei para vocês, tá? Então, pronome interrogativo, did para tudo. Aí eu vou mudar. Geralmente, o meu sujeito e o verbo, ele não pode ser flexionado conjugado, tá bom? Como é que eu respondo esse tipo de pergunta? Vejam. They went to Japan. Where did they go on their last vacation? Onde eles foram nas últimas férias? Pergunta sobre o passado. They went to Japan. They went to Japan quer dizer que eles foram para o Japão. Ó, aqui o go, ele não é flexionado porque eu tenho um did no caso, mas na resposta a gente precisa mexer no verbo. O passado do go é went. They went to Japan. E ele aqui é irregular. Vamos ver agora mais exemplos com os pronomes interrogativos. Pay attention. Aqui, ó. Where did they stay? Where did they stay? Onde eles ficaram, né? Onde eles ficaram? Aqui eu tenho uma pergunta com pronome interrogativo, ainda usando o where. Vejam qual é a próxima pergunta. Where did they go during the night? Where did they go during the night? Vamos responder esse aqui, como é que ele fica? Vejam. Where did they stay? Onde eles ficaram? Eu posso responder direto, tá, gente? Tá bom? Eu posso botar in a hotel, em um hotel, ok? Nas férias. Where did they go during the night? Onde eles foram? Onde eles foram? Que lugares eles foram, né? Durante a noite, tá bom? Eu posso responder direto. To a party, para uma festa, por exemplo, tá? Eu posso dizer que foi a um restaurante, to a restaurant. Pode responder direto, tá bom, gente? Pode responder tudo direto, que não tem problema. A ideia é sempre se comunicar, tá bom? Então, você precisa se comunicar, saber dizer, né? Saber falar o que você fez, aonde você foi, onde você ficou, tá bom? Então, where did they stay? Onde eles ficaram? In a hotel, ok? Where did they go during the night? Aonde eles foram durante a noite? Então, eu tenho aqui, to a party, to a restaurant, to a museum, to a park. Tem vários lugares. Como aqui o verbo é go, indica lugar, ok? Certo? Vocês viram agora o uso do where, que significa onde ou aonde, dependendo do contexto, né? A questão de lugar fixo ou de movimento, aí a gente vai usar o onde e o aonde. E eu tenho um outro pronome interrogativo que também é bastante utilizado na língua inglesa para perguntas. E ele é também chamado pronome interrogativo, WH question em inglês. Vejam. Vamos agora trabalhar when, que é quando, tá? Where indica lugar.
Então, todas as vezes que vocês ouvirem a palavra where are you from? Where were you yesterday? Ó, where, a pessoa quer saber onde, tá bom? Aonde. E o when, que é a pronúncia desse pronome interrogativo, when, significa quando, ok? Vamos lá, então, para aquele modelo que nós aprendemos anteriormente sobre os pronomes interrogativos. Eu tenho logo no início, a primeira palavra que aparece é o pronome interrogativo, é o when, que é quando. Depois, como eu estou falando do passado, eu vou utilizar o did. Did indica passado, e eu não mudo ele. Então, pronome interrogativo, did, sujeito, tá bom? Finish é o meu verbo, ele é sem modificação, eu não preciso flexionar, não preciso modificar esse verbo. When did you finish high school? When did you finish high school? Quando você terminou o ensino médio? Aqui é minha pergunta, ó. Finish, finish quer dizer terminar, acabar, finalizar. A resposta aqui é completa, mas eu posso responder de duas maneiras, tá bom? Eu respondendo de forma completa seria I finished it in 1999. Então, eu terminei em 1999. Eu acrescentei aqui o it para substituir high school, ok? Eu posso responder direto também. Vejam como seria na fala mesmo. Na escrita, geralmente você vai ver formas completas, mas na fala não. É mais reduzido, né? Então, quando você terminou o ensino médio? Ano passado, tá bom? Tá tudo bem. Então, na fala, no dia a dia, você vai ser mais breve, tá bom? Na hora de responder, certo? Vejam aqui mais sobre o pronome interrogativo when. Pay attention. Aqui, ó. When did the meeting start? When did the meeting start? Que quer dizer, quando, né, a reunião começou? Eu posso responder direto, tá bom? When did you start learning English? When did you start learning English? Quando você começou a aprender inglês, ok? Aqui, when did the meeting start? Quer dizer, quando a reunião começou, eu posso dizer só a hora, at 9, e tá tudo certo. Eu recomendo que vocês utilizem na fala respostas logo bem simples, tá? Diretas. When did you start learning English? Quando você começou a aprender inglês? Você pode dizer last year, ano passado, e tá tudo certo, tá? É uma forma de você aprender a responder de uma forma mais natural, ok? Temos ainda o why, que é outro pronome interrogativo. Só que esse why, gente, é o why para perguntas, tá bom? Em inglês nós temos 2 porquês. Em português nós temos 4. Na língua inglesa tem menos. Sempre tem menos em inglês, tá bom, gente? E aí que o why é esse porquê da pergunta, do início de pergunta. Vejam minha pergunta aqui. Why did you get late? Why did you get late? Que quer dizer, por que você chegou atrasado, né? Vejam aqui a resposta. Because I missed the bus. Because I missed the bus. Vejam que toda pergunta com why, por quê, vai ter como resposta because. Because, que quer dizer por quê. Pergunta é why, resposta because. Só isso, não tem erro, tá bom? Why na pergunta, because na resposta. Porque eu perdi o ônibus, então se atrasou porque eu perdi o ônibus. Alright? Vamos para orações aqui, mais perguntas utilizando why. Vejam, why did you decide to start studying English? Por que você resolveu ou decidiu começar a estudar inglês? Aqui eu preciso responder com because, não dá para responder diretão, como eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Então, perguntas com why, que é o porquê, no início de frase, você vai responder com because. Because English, porque
Inglês é importante. Is important, digamos assim, seria uma resposta boa, porque inglês é importante, porque a língua inglesa é importante para os negócios, para o trabalho, para viagens, para tudo, tá bom? Então seria uma boa resposta, mas observando que perguntas com why sempre teremos a resposta com because. Eles são pares aí, tá? Então, why, pergunta, because, resposta. Alright? E eu trouxe para vocês agora, vocês vão acompanhar comigo, né? Uma questão de vestibular. Isso mesmo, para vocês observarem que em que situações vocês vão utilizar isso que vocês estão aprendendo, né? Então, tem a questão do vestibular, o Enem, PSC, o CIS, concursos, gente. Vocês precisam aprender, dominar as técnicas de leitura que vocês estão aprendendo aqui com a gente, né? Mas só saber técnica de leitura não vai salvar vocês, não. Vocês precisam trazer todo o conhecimento que vocês têm, o conhecimento prévio, tá? Da língua inglesa, a questão de gramática, a questão de vocabulário, e aí que vocês vão aprender agora, vocês vão observar agora uma questão onde foi utilizado o Simple Past, e eu vou analisar com vocês aqui rapidinho. Pay attention. Vejam que foi na PUC, eu tenho a seguinte pergunta, tudo em inglês, inclusive essa aqui, tá? Fill in the blanks with the correct alternative. Palavras cognatas aqui, temos correct, alternative, blanks, tá? Espaços em branco, mas dá para deduzir, tá? Que eu preciso, ó, completar o que está faltando aqui, certo? E eu tenho aqui o seguinte, na letra A eu tenho go e did. Na letra B, did, went. Na letra C, do e did. Ok? Na letra D, eu tenho o did e o did. E na letra E, eu tenho o did e o go, certo? Observem que, estudando aqui a questão do passado simples, né? O que vocês eliminariam logo de primeira, né? A letra A. Vamos eliminar a letra A, porque conforme o que nós estudamos e aquele modelo que eu ensinei para vocês, qual é a próxima palavra que vem depois? Do pronome interrogativo mesmo? É o did. Então tem mais uma que vai ser eliminada aqui, que é a letra C. Então, não começo com do, eu não começo com go. Ficou aqui o did, went, did e did go, ok? Vejam que na letra B, eu tenho um verbo irregular flexionado. Eu não uso verbo conjugado na minha pergunta, não existe isso. Na letra D, eu tenho did, que estaria correto, completaria, mas o did de novo não dá, tá, gente? Não posso colocar o did na pergunta. Aqui sim, auxiliar, tá? Então, a resposta correta seria a letra I e ficaria assim. Where did they go? Aonde eles foram? Seria a minha resposta, tá bom? E eu utilizei aí o pronome interrogativo, o did, eu utilizei também o verbo sem mexer, sem precisar conjugar. Daí é muito importante que vocês utilizem todo o conhecimento de vocês sobre estratégias de leitura e também a questão da gramática, vocabulário. Tudo isso vai nos ajudar a sempre fazer uma boa avaliação, uma boa prova de inglês. Espero que vocês tenham compreendido o uso dos pronomes interrogativos no Simple Past na língua inglesa, ok?